Nova Manhã. Jogada com Jorge Vinícius. Muito bem, salve Jorge, muito bom dia para você. Vamos começar o nosso papo de hoje falando da convocação da seleção brasileira, porque o técnico Dorival Júnior anunciou a lista dos convocados e nesse bolo aí temos Neymar Júnior de volta com a amarelinha, não é isso? Oi, Ariane, bom dia a você, Diego, a todos que nos acompanham aqui com a nossa jogada. É isso, Dorival Júnior anunciou ontem a convocação dos jogadores do Brasil para os 2 jogos contra a Colômbia e a Argentina neste mês de março, dias 20 e 25, na sequência das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. E Neymar está de volta à seleção. Uma das grandes novidades desta convocação, Neymar afastado por lesões desde outubro de 2023, volta a ser convocado para a seleção brasileira. Endrick não foi lembrado por Dorival Júnior nesta vez. O atleta do Real Madrid ficou de fora da convocação. Além de Neymar, outros 6 jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados para defender a seleção nesses jogos difíceis contra a Colômbia e a Argentina. São eles Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Danilo, Léo Ortiz, Gerson e Wesley Mengo, Estevão do Palmeiras. O único estreante na relação dos convocados é o lateral direito Wesley, de 21 anos, atleta que atua pelo Flamengo, Ariane e Diego Amorim. E Jorge, a FIFA está estudando a possibilidade aí para a Copa do Mundo de 2030 contar com 64 seleções. Em que pé que está isso? De onde veio essa proposta? Essa proposta veio, segundo informações do New York Times, do presidente Inácio Alonso, presidente da Associação Uruguaia de Futebol. A FIFA recebeu essa proposta por parte do dirigente uruguaio e vai avaliar a possibilidade de ampliar a Copa do Mundo de 2030 para 64 seleções. Vale destacar que o Mundial do ano que vem, 2026, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, já será recorde em termos de participações em seleções. Nós tivemos um aumento de 32 para 48 seleções. E agora há a possibilidade do Mundial de 2030 ser disputado por incríveis 64 seleções do futebol mundial. A Copa do Mundo de 2030 será sediada em Portugal, Espanha e Marrocos, mas também haverá disputa de partidas inaugurais na Argentina, Paraguai e Uruguai. Uruguai, inclusive, que foi a sede da primeira edição da Copa do Mundo em 1930. Olha, eu acho uma doideira, viu, Ariane? Vou me permitir dar a minha opinião aqui. 64 seleções, Jorge Vinícius. Quanto tempo vai durar uma Copa do Mundo? Isso atrapalha até os campeonatos nos países, né? A gente sabe que muitos que jogam nas seleções dos seus países aí jogam em seus times, e aí como é que faz? Isso vai interferir um monte de coisa, só que eu tenho certeza que já vai ter brasileiro torcendo para que isso aconteça, porque sem dúvida nenhuma. Vai durar mais tempo, vai ter mais feriado, né, emendado, viu, Jorge Vinícius? Mas vamos pro nosso ping-pong aqui, eu vou daqui, você vai daí, rapidinho pra gente atualizar mais notícias do mundo esportivo aqui na nossa Rede Nova Brasil. João Fonseca estreia. João Fonseca estreou ontem com vitória no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Venceu por 2 sets a 1 o tenista britânico Jacob Furley. Agora, na segunda rodada, João Fonseca vai ter pela frente outro britânico, 14º melhor do mundo, Jack Draper, no caminho do brasileiro para a sequência de Indian Wells nos Estados Unidos. Muito bom, João Fonseca, vamos com tudo. Libertadores das Américas, Jorge Vinícius. Fase preliminar ontem, representando o futebol brasileiro, o Bahia de Rogério Ceni foi ao Uruguai e empatou em 0-0 diante do Boston River. Partida de volta marcada para a semana que vem, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Quem vencer joga a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Segunda fase, Copa do Brasil.
Segunda fase da Copa do Brasil apontou ontem outros 2 times classificados. Maringá e Brusque avançaram para a terceira fase da competição. O Maringá goleou o União de Tocantins por 4-2 e o Brusque, fora de casa, no Rio, venceu o Olaria pelo placar de 2-1. Muito bem, glorioso Brusque de Santa Catarina, Copa do Nordeste, Jorge Vinícius. Pela Copa do Nordeste, ontem 3 jogos pela 5ª rodada. O Ceará derrotou a América de Natal 1-0, Sampaio Correia e Náutico ficaram em 1-1, Juazeirense e CSA empataram em 2-2. No grupo B, CSA, Bahia, Ceará e América de Natal estão na zona de classificação e na Copa do Nordeste, pelo grupo A, estariam classificados hoje para a próxima fase Sport, Vitória, Fortaleza e CRB. E para a gente concluir, decisão nos estaduais, conta para a Ariane aqui como é que tá, que ela é toda palmeirense, veio até de verde hoje, Jorge Vinícius. Hoje eu vim de mas verde. Ela quer saber quando é que o São Paulo vai ser campeão paulista desse ano. O São Paulo entra em campo sexta-feira, jogo eliminatório de semifinal contra o Palmeiras no Allianz Parque às 9h35 da noite. Antes, pelas semifinais do Campeonato Paulista, domingo 18h30 na Neoquímica Arena, jogam Corinthians e Santos. No Campeonato Carioca, partidas de volta também das semifinais. Amanhã tem Flamengo e Vasco no Maracanã, venceu o primeiro jogo 1-0. E no domingo jogam Volta Redonda e Fluminense. O Fluminense venceu Volta Redonda na primeira partida da semifinal por 4-0. Amanhã começa também a ser decidido o Campeonato Mineiro, com o jogo entre Atlético Mineiro e América, marcado para o Mineirão às 4h30 da tarde. E começa amanhã também a ser decidido o Campeonato Gaúcho com o Clássico Grenal. Primeiro jogo na Arena do Grêmio, amanhã às 5h45 da tarde, diante do Internacional. E para a gente concluir aqui, uma nota triste com relação a mais uma atitude racista no futebol sul-americano. A vitória do Palmeiras contra o Cerro Porteño pela segunda rodada da Copa Libertadores da América Sub-20 foi marcada ontem por mais um caso de racismo contra jogadores brasileiros no Paraguai. Na saída de campo, após ser substituído, Figueiredo e Luigi foram chamados de macacos por torcedores presentes. Luigi, inclusive, quando saiu, foi ao banco de reservas, alertou o árbitro Augusto Menendez sobre a situação de caso racista, mas o árbitro do jogo não deu bola, não. Luigi foi chorando copiosamente para o banco de reservas. E após o final da partida, o jogador do Palmeiras concedeu entrevista. Ao ser perguntado somente sobre o jogo, o Luigi se revoltou, perguntando ao repórter se ele não ia dar atenção a um caso grave, mais um de racismo, dentro do futebol sul-americano. Diego Amorim e Ariane Bittencourt. Absurdo isso, Jorge Vinícius, um absurdo. Tem que suspender. Enquanto não começarem a suspender esses times aí, tem que ter uma punição severa para que esse caso realmente sirva mais uma vez de exemplo. O menino saiu chorando copiosamente, Ariane. E você vê que é preciso uma mudança geral de mentalidade, né? Porque o árbitro não deu bola, depois do jogo, nas entrevistas, ninguém tocou no assunto. Parece que para a coisa engatar, quando a gente fala de casos de racismo, é preciso que algo como o choro de um jogador viralize e a partir daí as pessoas se perguntem o que aconteceu e de fato deem a real importância às situações como essa. A gente está cansado de acompanhar isso acontecendo nos campos aí mundo afora. Torcemos para que de fato os responsáveis sejam punidos de forma exemplar. Ô Jorge, muito obrigada por hoje, viu? Um bom fim de semana para você. Na segunda-feira a gente se encontra. Combinado, Ariane, Diego Amorim, uma ótima sequência de nova manhã a todos, sexta-feira, e a gente retorna na próxima segunda-feira com todas as atrações do esporte programadas para este final de semana. Até segunda.